Ela é advogada, é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, faz palestras, escreve também, é colunista. Eu recebo, então, Roberta Lidse para um papo muito interessante, principalmente para nós mulheres, mas que os homens também precisam ouvir, ficar assim, ó, bem atentos, porque é um assunto que, na verdade, envolve toda a família, né? Um prazer ter você aqui. Obrigada, Ana. Primeiramente, boa tarde, né? Obrigada pela oportunidade de estar aqui, o pessoal de casa também, e para falarmos desse tema tão importante como a violência doméstica contra a mulher. Dentro de vários trabalhos, você que é professora também e tal, mas hoje o foco das suas palestras é esse trabalho voltado à violência, né? Ou melhor, a não violência, né? Contra a mulher. Exatamente. Meu trabalho é focado em prol das mulheres, na luta constante contra a violência doméstica e familiar contra essas mulheres. Então, especialmente as mulheres brasileiras, né? Que, infelizmente, nossa estatística é como um dos países que consta o maior número de violência doméstica. São 43,5 mil mulheres sofrem violência doméstica no país, sendo 4.500 por ano. Nossa. Então, assim, a estatística, o número é alto, então a necessidade, né, urge, né, de lutarmos em prol da mulher. Na verdade, eu queria estar aqui falando sobre outro assunto, né? Porque a gente não quer que isso aconteça. E a gente estava conversando aqui em off, antes da gravação, eu falando que para mim, como leiga, não estudo, não pesquisei esse assunto a fundo, mas eu fico imaginando que falta na mulher, assim como no ser humano, essa questão desse amor próprio, dessa organização, desse equilíbrio emocional, tanto do homem que agride, quanto a mulher que é agredida, né? Então, a gente queria falar de um mundo maravilhoso, perfeito, onde todos se respeitassem. Mas, assim como no nosso dia a dia na rua, as pessoas, às vezes, não se respeitam, também dentro de casa, o que é mais dolorido, né? Saber que você escolheu um homem para viver ao seu lado e, de repente, esse homem não é aquele homem que você idealizou, né? Imagino que você deva ouvir assim, relatos horrorosos, que a gente nem vai falar aqui. Com certeza. Mas como que você orienta essas pessoas? A gente sempre vê na TV, denuncie, denuncie, e a pessoa com medo de denunciar. Isso ainda é real? Isso é o dia a dia? Infelizmente, é o dia a dia de muitas mulheres brasileiras. Tá. A cada 10 mulheres agredidas, 9 se calam diante da violência. Tá. Então, há necessidade de ter mais palestras, instruções para as mulheres, mesmo a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, né, tem um trabalho bastante intenso, mas ainda não suficiente para atingir todas essas pessoas que precisam de orientação. Inclusive, foi muito importante essa menção que você fez do antes, né, de como a mulher pode se prevenir em relação ao homem violento. Então, os sinais, é importante as mulheres observar os sinais que esses homens nos dão, né? Antes, dando uma relação... Quando a gente está amando, a gente fica meio cega, né? Então, você tem que ficar com o olho, redobrar a sua atenção aí, se você precisa, né? Tem que colocar a razão no lugar do coração, sim, né? Para poder observar, mas eles sempre dão sinais. Por exemplo, quando isso já tem um estudo feito, tá, quando o homem, ele quer muito depressa que o relacionamento aconteça. Tá. Aquela paixão repentina. Sim. Então, bom observar isto. O rapaz que começa a questionar as suas roupas. Tá. Né? O que você deve vestir ou não vestir. Começa a cercear o seu direito de escolha. Tá. Então, é importante, porque o agressor sempre dá sinais, esses sinais típicos, de que você vai sofrer violência no decorrer da relação. Sim. No início ainda não, tudo é lindo, né? Isso tudo aparece como um cuidado, né? Parece um cuidado, exatamente. Aparece como um cuidado. Muito importante o que você falou. Parece um cuidado, mas depois começam os ciúmes Tá. e começam as agressões. Esses são 2, faltam 3 ainda, então vamos lá. São 5 sinais, é isso? Não. São vários alguns sinais, Alguns tá. sinais, esses são um deles, Tá. né? Então, são vários. E, por exemplo, também quando ele começa a não querer que a mulher não trabalhe, Tá. né? Ou também na questão psicológica da mulher. Falar sobre como está fisicamente, né? A gente costuma dizer, está fora de forma, Tá. ou seu cabelo é assim, o seu cabelo... Isso acontece muito. Colocando a mulher para baixo. Mexendo com a autoestima da mulher. Então, isso é um sinal típico de um agressor, ou seja, de um homem que vai agir com violência doméstica em relação à mulher. Nossa, e isso, que interessante. infelizmente, é muito comum. Então, que a mulher não ache bonitinho, engraçadinho, ele chamá-la por nomes que não sejam o nome dela, ou Sim. carinhosos. Porque isso vai gerar um dano psicológico muito grande nessa mulher. Ela vai se submeter a uma relação doentia,
né? E depois, para sair, a gente sabe o quanto é sofrido e difícil, né? E tantas que nem conseguem sair, né? Fazem a opção de se manter naquela família doente, né? Porque também se tornam doentes, eu acredito, né? Infelizmente, a necessidade de também olhar para essa pessoa com olhos humanos, né? Com coração, para poder ajudar. Porque uma mulher que está numa situação de violência doméstica, ela precisa de ajuda. Sim. Seja dos familiares, tudo. Então, inclusive, na hora de denunciar, que todos estejam unidos em prol dessa mulher para auxiliá-la. Sim. Só que o primeiro passo, que eu sempre digo nas minhas palestras, para que a mulher não fique na situação de violência doméstica, é que ela entenda e aceite que ela está nessa situação. Porque esse é o primeiro passo para combater a violência. Sim. Se a mulher não entender que ela está sofrendo violência doméstica... Se ela achar que aquilo é normal de um relacionamento, não é, gente. Não adianta. Não é, né? As pessoas têm que conviver com harmonia sempre. Se está faltando harmonia, isso não pode ser normal, né? Que às vezes a pessoa já vem de uma família que o pai já era assim com a mãe, o tio, o avô. Então não conhece outro exemplo, né? Acha que toda a família é assim. E não é. Exatamente. Tem um problema cultural, um problema social, né? Sim. Até no artigo que eu tive a oportunidade de fazer junto com o procurador do Estado, o Dr. Plínio Gentil, chama-se Violência Doméstica, entendendo os porquês e quebrando o silêncio. Tá. Está, inclusive, no site atibaia.org.br, todos podem verificar no site. E ele fala justamente, nós falamos dessa questão da sociedade, do machismo, né? De como tudo nasceu, da sociedade monogâmica, né? Ou seja, a mulher ficava dependente do homem. Então, isso tudo vem, historicamente, traz esse cenário que hoje nós vivemos no Brasil. Sim, envolvendo, claro, a falta de ética e né, do ser humano, porque a gente viveu também e a gente não age assim, né? Então, entra aí as doenças, as patologias, né? Que aí a gente não tem como, a gente só tem como interagir evitando ficar perto, né? Se protegendo, porque cada um que cuida de si, né? Se protegendo sempre, observando os sinais, e também na mulher que já sofreu essa violência, no sinal da primeira violência que ele fizer contra essa mulher, eu falo que é sempre importante ela não aceitar isso uma segunda vez. Tá. Ter coragem Pôr o ponto final ali logo no início. Por um ponto final, por quê? O agressor, ele depois da agressão, ele vai se fingir gentil e educado com ela, como se nada tivesse acontecido. E se ela aceitar isso, ela vai sofrer uma nova violência doméstica, ou seja, uma nova violência física, psicológica, moral, qualquer uma das violências contra a mulher, e vai se tornar um ciclo vicioso. Então, ela vai dar chance para novas agressões. Né? E é importante salientar também que quando isso é feito em frente das crianças, né, isso causa um impacto na família toda, porque essa criança vai crescer e seja em qualquer fase desse desenvolvimento da criança, ela vai ter a violência doméstica incutida como algo que ele possa reproduzir em qualquer fase da vida. Sim. Bem, nosso tempo acabou, nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer a sua vinda. E a verdade, assim, a ideia de trazê-la é trazer esse assunto à tona, não com essa coisa da violência, não, mas eu acho que essa coisa da gente se preocupar com a gente, que cabe a nós, mulheres, nos cuidar da nossa vida, perceber, abrir os olhos para perceber isso que nos rodeia, né? Não fica esperando, o homem que não tinha que me bater. Não, você que tem que agir por si, né? E ele vai ter que cuidar dos problemas dele, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar com isso também, né? Que cabe a nós também termos força, porque quem é agredido parece que vai entrando num buraco, né? Mas a gente tem que ter essa força, é um incentivo, eu acho, essa conversa, para dar essa força e mostrar que é possível, sim, dar a volta por cima. Agora, as pessoas que queiram denunciar, vai na polícia, é isso, na delegacia? Onde pode denunciar? Nas delegacias das mulheres, preferencialmente. Sim. Porém, não que ela não possa numa delegacia comum, mas preferencialmente na delegacia da mulher, Ministério Público, Defensoria Pública e também pelo Disque 180, que é um canal voltado para as mulheres, para as mulheres denunciarem mesmo e buscarem orientação referente à violência doméstica e familiar contra elas. Então, muito obrigada. E esse trabalho, né, da Roberta Litsi, ele está sendo super reconhecido pela importância dele para a sociedade, tanto que ela vai receber uma homenagem, né,
pelo MMDC de Atibaia, o núcleo. Inclusive, a gente está aqui com o Hernani Gutierrez, ele vai entrar na sequência, falando desse trabalho e falando dessa noite festiva, onde você será homenageada justamente, né? Uma bela homenagem de um trabalho social que está sendo realizado. Parabéns, continue. Obrigada. Muitas mulheres, com certeza, precisam ouvir o que você tem a dizer. Obrigada, Ana. Infelizmente, né? A gente queria que ninguém precisasse, que você pudesse falar só de amor. Mas, infelizmente, o planeta não é assim, né? A gente tem aí um desequilíbrio e que bom ter pessoas que buscam equilibrar tudo, né? Obrigada. Estão sempre em prol das mulheres, né? Na luta, em defesa delas. E cada uma fazendo a sua parte, tenho certeza que vai, pelo menos, minimizar esse quadro, esse número, né, de violência doméstica no Brasil. Obrigada. Obrigada a você.